Um grupo de mercenários acorda em queda livre, caindo em um planeta totalmente estranho. Mas eles mal sabiam que o pior ainda estava por vir. Uma nova raça de alienígenas os persegue pela floresta densa, e o grupo terá que se unir se quiserem sobreviver. Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Decifrando Filmes, e no vídeo de hoje iremos acompanhar o filme de ficção científica, ação e terror chamado Predadores, de 2010. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Em plena queda livre, totalmente inconsciente, vemos o mercenário protagonista do filme chamado Royce. Ele está caindo em uma grande velocidade e logo acorda e percebe a situação crítica em que está. Ele tenta desesperadamente abrir o paraquedas e quase se aproximando do solo ele consegue, caindo em uma densa floresta. Machucado devido à queda, ele se levanta e olha à sua volta, quando de repente outra pessoa cai bem ao seu lado. Um mercenário mexicano chamado Cucholo, que assustado com a situação, aponta sua arma para Royce, quando uma outra pessoa cai bem no meio deles. Porém, essa já está sem vida, pois o seu paraquedas não abriu a tempo, quando de repente os dois começam a ser alvos de vários tiros. Se escondendo e vendo se tratar de um só atirador, Royce dá a volta e o surpreende por trás dizendo que ele está atirando nas pessoas erradas. Este homem se chama Nikolai, um mercenário russo. Royce pergunta do que ele se lembra antes de estar ali, e ele responde que estava em uma guerra na Chechênia, quando de repente apareceu uma luz e ele acordou caindo. Cucholo diz que a mesma coisa aconteceu com ele quando ele estava em Barra, no México. Tentando deduzir o que aconteceu por eles estarem ali, eles ficam preocupados e de repente eles ouvem um barulho vindo da floresta. Quando vem se tratar de uma franca-atiradora chamada Isabelle, dizendo que nunca viu uma floresta como aquela e que viu mais paraquedas caindo. Então Royce pergunta para que lado ela viu esses paraquedas e logo vão atrás para ver se encontram mais pessoas. Bem atrás deles, vemos um homem chamado Hanzo, integrante da Yakuza, que os observa. Ele tira os sapatos e os segue. Em seguida, a cena corta para dois homens brigando. O grupo os encontra e os separam. Eles são Stan e Mombasa. Stan é um presidiário e um dos mais procurados do FBI. Logo, eles seguem caminhando e, chegando próximo ao lago, eles encontram um homem pendurado pelo paraquedas em uma árvore. Royce o tira de lá e eles perguntam quem é ele. Ele diz que chama Adrian, que mesmo confuso diz que é médico e que estava indo trabalhar quando de repente estava caindo em um paraquedas no meio do nada. Seguindo mais à frente, eles se deparam com uma estrutura bem estranha e bem ao seu lado eles veem vários ossos e crânios humanos. Logo todos ficam preocupados e se perguntando quem faria isso. Mombasa diz não saber, mas sabia de quem estava fazendo isso e levava os crânios como troféus. Com isso, todos ficam apreensivos e esperando o pior e se perguntando o porquê daquela situação e se não estavam ali por algum teste ou experiência. Royce, tomando a liderança, diz que não importa o que seja e que eles iriam conseguir sair dali. Continuando a caminhada pela floresta, Nikolai estava prestes a pegar em uma planta quando é alertado por Adrian que bastava um pequeno arranhão para deixá-lo paralisado. Mais à frente, em um terreno rochoso, Isabelle quer saber quem é Royce. Ele diz que não vai responder, pois diz estar melhor sozinho, assim não querendo se envolver com o grupo. Então todos param um pouco para descansar, quando Isabelle mostra para Royce que o campo magnético está estranho, colocando uma bússola improvisada na água. Ele também diz ter notado algo muito estranho, que o sol não havia se movido desde o momento em que eles chegaram. Logo, Royce analisa os perfis de cada um do grupo, concluindo que todos se tratam de criminosos, deduzindo que foram escolhidos para estar ali por algum motivo. Retomando a caminhada pela floresta, eles encontram algo que se parece com uma jaula. Em seguida eles abrem, mas percebem não haver mais nada lá dentro, e que por ser de ferro, alguma coisa muito feroz escapou e está solta. E olhando à sua volta, percebem não se tratar de apenas uma jaula, e sim várias. Agora muito mais tensos e preocupados, eles caminham procurando algo. Quando desatento, Mombasa tropeça em uma armadilha feita por alguém com muitas habilidades. Logo, uma reação em cadeia se forma, acionando várias armadilhas ao mesmo tempo. Isabelle começa a correr, mas quase cai em um buraco com várias estacas, mas Royce chega a tempo para salvá-la. Sem perder tempo, eles ficam de guarda esperando por alguma coisa. Porém, eles encontram um homem já sem vida e deduzem que as armadilhas foram feitas por ele. Nikolai tira um livro de seu corpo e descobre que ele era um soldado das Forças Especiais Americanas. E também descobre que ele estava procurando por alguma coisa. Mombasa olha para uma árvore à sua frente e vê alguma coisa, mas não consegue distinguir o que é. Logo percebemos que alguma coisa os observa por infravermelho, mas que está invisível. Isabelle também olha, mas não consegue enxergar nada. Em seguida, a cena corta e vemos todos chegando à beira de uma montanha olhando perplexos para o céu. Quando percebemos que o que eles estão vendo eram vários planetas próximos uns aos outros. Uma visão extremamente linda, porém assustadora, pois fica claro que eles não estão mais na Terra, e sim em outro planeta. De volta à floresta, alguma coisa passa voando sobre suas cabeças, e todos se assustam. Stan diz que precisa de uma arma e obriga Mombasa a lhe dar uma, porém logo é rendido, pois ninguém confiava nele. Quando de repente, todos ouvem um barulho de alguma coisa vindo em sua direção, e todos ficam em alerta. Logo vemos se tratar de uma terrível criatura correndo na direção deles para atacá-los.
Então ele lança uma chuva de tiros sobre o animal e consegue explodi-lo. Mas logo outros surgem e começam a persegui-los. Um ataca Stan, mas Mombasa o salva. Outro persegue Edwin e Isabelle consegue salvá-la a tempo. Porém, ela se vê cercada e se prepara para tirar sua própria vida, quando de repente, um som de apito é ouvido e as criaturas recuam. Royce, com sua experiência, deduz que eles estavam ali sendo caçados e que o planeta onde eles estão é na verdade uma reserva de caça e que eles são as presas, quando percebem que alguém do grupo havia sumido, e logo ouvem os gritos de socorro de Cthulhu. Eles vão à sua procura e o encontram sentado na grama de costas para eles. Logo Royce percebe se tratar de uma armadilha e pede para todos se afastar. Vendo que não havia mais nada a ser feito por ele, o grupo o deixa para trás. Isabelle tenta acabar com o sofrimento dele, porém percebe que ele já estava sem vida, pois mesmo com o tiro, sua voz continuava ecoando. E logo percebemos que algo os observava. Continuando pela floresta, Royce analisa e percebe que a floresta tem um tipo de dono, alguém que a conhece bem e tem regras de caça. Então eles decidem ir atrás do caçador, seguindo as pegadas das feras que os atacaram. Logo elas levam ao acampamento e lá o clima fica tenso. Eles veem vários corpos de criaturas pendurados e crânios humanos. Eles caminham e ficam assustados com uma criatura que está presa bem à sua frente. Se aproximando, Nikolai descobre que ela está viva e todos se assustam. Quando de repente, Mombasa é atacado por algo invisível. Assim começando um terrível tiroteio, e logo vemos se tratar de criaturas que conseguem ficar invisíveis e atirar com laser. O grupo começa a correr, pois agora estão sendo perseguidos. Na fuga, eles escorregam e caem dentro de um rio, fazendo eles escapar por algum tempo. Em seguida, a cena muda, nos mostrando a verdadeira identidade das criaturas, conhecidas como predadores. Isabelle confronta Royce, perguntando a ele do porquê ele ter deixado eles como iscas para os predadores. Ele explica que precisava saber quem eles estavam enfrentando. Preocupada com o que viu, Isabelle relata um fato ocorrido em 1986, onde um grupo dos melhores soldados americanos foram enviados para a selva, porém só um deles sobreviveu. Ela lembra que as características que ele relatou das criaturas eram muito parecidas com a que eles acabaram de ver ali. Preocupados com o que viram, eles decidem armar um plano, que é para ficar aguardando e assim atraí-los para onde eles estão, e assim poder encurralá-los. Quando de repente eles ouvem um barulho vindo das árvores. Eles se aproximam e descobrem ser os predadores, que logo fogem descobrindo seu plano para capturá-los. Então Royce tem uma ideia absurda. Ele pede para Edwin sair correndo pela floresta para atrair a atenção deles. Morrendo de medo, ele aceita a ideia e, quase sendo pego pela criatura, ele é salvo por um tiro certeiro, onde vemos não se tratar de um predador, e sim de uma outra criatura bem bizarra. Então eles falam para Isabelle que ela deu um tiro certeiro, porém ela responde que errou. Logo, um clima de tensão se forma entre eles e se perguntam quem poderia ter dado o tiro. Quando em seguida, eles ouvem vozes o chamando pela floresta. Logo em seguida, uma criatura que estava invisível se forma entre eles. Porém, vemos se tratar de um homem chamado Noland, dizendo que eles falam alto demais e que os predadores logo os encontrariam. Então Noland pede para que eles o sigam, pois à noite fica ainda muito mais perigoso. Logo eles vão em direção a algo que se parece com uma nave. Eles entram e descobrem ser um esconderijo. Noland relata sobre os predadores, dizendo que os maiores caçam os menores e que fazem isso por esporte. Também relata que eles aparecem de tempos em tempos, como se fosse uma temporada de caça, onde pessoas são lançadas no planeta para essa finalidade. Preocupado, Royce pergunta como se faz para finalizar as criaturas, e Noland responde do jeito que puder. Também questiona como sair daquele lugar, então Noland responde que andou muito tentando encontrar o fim da reserva e descobriu que ela não tem fim. Logo ele pede a todos para ficarem em silêncio, dizendo que os predadores estão lá fora. Passado algum tempo, eles percebem fumaça ali dentro, e logo percebemos que Noland, por algum motivo louco, é que estava tocando fogo no local, fazendo eles entrarem em desespero. Royce atira uma granada para tentar escapar, mas termina chamando a atenção de um predador. Enquanto o grupo se prepara para sair dali, Noland é encurralado no corredor por um predador, que o finaliza explodindo. Depois ele vai até a porta e tenta derrubar, deixando todos aflitos. Porém ele não abre e só deixa mais fácil de abrir para todos poderem sair. Então Royce caminha pelos corredores com os outros, onde num certo momento, Edwin se descuida e se perde deles, se tornando uma presa fácil. Ele acende um sinalizador e encontra uma brecha e logo vê os outros passando pelo corredor ao lado. Ele pede por ajuda, porém o grupo vai embora, concluindo que não tinha como tirá-lo dali. Em seguida, Edwin ouve um barulho vindo do corredor. Ele joga um sinalizador e descobre que o predador o observava. Mas quando estava prestes a ser atacado, ele é salvo por Nikolai, que chega e o tira dali. Porém na fuga ele é atingido e pego pela fera. E num ato de coragem, Nikolai se sacrifica para dar tempo aos demais fugirem. Já fora da nave e achando que tudo havia terminado, Stan é atingido por um tiro de um outro predador. Mesmo ferido, ele pula em cima da fera e lhe dá vários golpes, porém ineficazes.
Então ele grita para o grupo aproveitar a oportunidade e fugir. A criatura o joga no chão e o finaliza brutalmente, enquanto o grupo foge de um outro predador que os persegue de perto. Eles estavam indo na direção da nave em que Noland havia falado, quando Renzo decide ficar e lutar para dar a oportunidade deles fugirem. Logo, ele dá o sinal para eles seguirem em frente. Ele se prepara e o predador chega. Logo começa a luta. Renzo logo finaliza, porém suas feridas são muito graves e ele também não resiste. Enquanto isso, os três fogem pela floresta, quando Edwin é pego por uma armadilha e fica ferido. Royce e Isabelle discutem entre si se irão abandoná-lo ali ou não, porém Edwin implora para que não fizessem isso. Logo Royce segue em frente e Isabelle decide ficar para ajudá-lo. Em seguida, ele chega ao acampamento dos predadores. Então ele fica de frente para o que estava amarrado. Royce tira sua faca e diz para a criatura que quer sair daquele planeta e que precisa de sua ajuda, e que em troca disso o soltaria. Royce então o liberta e, sem perder tempo, o predador o agarra como se estivesse o analisando. Porém, logo o solta, colocando as suas armaduras e tendo as mesmas habilidades que os outros. Em seguida, ele mostra para Royce onde a nave estaria. Na fuga, Isabelle e Edwin são capturados e levados para um acampamento, onde lá são jogados em um buraco. Então, os dois predadores inimigos se encontram e começam a lutar, onde o que estava preso logo é finalizado. Enquanto isso, Royce consegue aparentemente levantar voo na nave, mas logo é impedido pelo predador, que aciona o dispositivo e o explode. Edwin e Isabelle ainda estão presos no buraco, quando do nada ele a envenena e revela sua verdadeira identidade, dizendo que ele foi escolhido pelos predadores pelo fato de ser também um exterminador. Ele diz que na Terra é considerado um monstro, mas que naquele planeta é igual aos outros. E quando ele estava prestes a finalizar Isabelle, alguém chega. Logo vemos se tratar de Royce, que na verdade não havia entrado na nave. Vendo ele, Edwin volta a fingir normalmente. Então Royce os tira de lá e começa a cuidar de Isabelle, enquanto Edwin fala atrás dele de uma forma muito suspeita, e ele começa a desconfiar. E quando ele ia atacá-lo, Royce se vira e o finaliza com sua própria lâmina. Depois disso, ele é usado como isca por Royce, que arma uma armadilha. O predador volta e encontra Edwin caído no chão, e quando vira, as granadas explodem. Porém, isso não foi o suficiente para o exterminar. Então Royce, preparado, enfrenta o predador, usando o fogo como interferência, já que a fera só enxerga por infravermelho. Então Royce começa a atacá-lo, o golpeando várias vezes, e depois ele se esconde para poder atacá-lo novamente. Porém, num certo momento, o predador o encontra, virando totalmente o jogo, onde a fera agora o encurrala. Mas no último instante, e já voltando à consciência, Isabella o acerta com um tiro, salvando assim Royce. Porém, o predador revida e acerta com uma lâmina no ombro. Royce então se levanta e aproveita a chance, golpeando a fera várias vezes com sua própria arma, e assim a finalizando. Então o filme termina com Royce e Isabelle já no amanhecer do dia olhando para o céu e vendo vários outros paraquedas caindo no planeta, indicando que tudo iria começar de novo. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Coloca aí nos comentários o que vocês fariam numa situação como essa. Muito obrigado por sua companhia, e se gostaram, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!